Olá, pessoal! Vou resolver uma questão da Olimpíada Brasileira de Química Júnior com vocês. Como vocês estão nesse processo de preparação para a realização das provas, a resolução de questões é muito importante durante esse processo. Então, a questão que eu escolhi é a questão 13 da prova de 2020, da primeira fase. Então, vamos ver o que a questão nos diz. O gelo acumulado em São Paulo por causa da chuva de granizo, ocorrida em um dia de domingo, demorou em derreter. Meteorologistas explicaram que essa dificuldade decorreu do fato de esse gelo ter sido gerado em uma atmosfera muito fria, em nuvens muito altas e com temperaturas baixas de até menos 55 graus Celsius. Então, esse é o enunciado da questão, é um texto adaptado, do site UOL. E fica o questionamento: esse gelo demorou a. Então, o que a questão quer saber? A questão nos deu um enunciado de toda uma situação que ocorreu na cidade de São Paulo sobre o gelo, que demorou a derreter, e a questão pergunta o que aconteceu com o gelo, né? Na verdade, o que demorou a ocorrer, que era para acontecer com o gelo, esse processo, como nós chamamos ele. Então, vamos analisar, né? O gelo demorou a derreter, né? Então, se ele demorou a derreter, nesse processo de derretimento, né, ele iria passar do seu estado sólido, né, gelo, derreter líquido. Então, analisando isso, nós podemos deduzir que é uma questão que está falando sobre as mudanças de estado de agregação, né? Então, esse demorar a derreter, qual seria esse processo? Então, analisando aqui as alternativas que a questão nos dá, letra A, fundir, letra B, condensar, letra C, solidificar e letra D, vaporizar. Então, analisando a questão, né, como nós já percebemos que é uma questão sobre mudança de estado de agregação, o processo onde ocorre o derretimento do gelo, ou seja, quando o gelo passa, a água passa do seu estado sólido para o estado líquido, se dá em uma fusão. Esse processo é denominado fusão. Então, para esse processo, né, onde o gelo passa, ele derrete, né, ele passa do seu estado sólido, né, para a água, no seu estado líquido, é um processo chamado de fusão, ou seja, o gelo ele demorou a fundir, a derreter. Resolvida a questão, vamos revisar um pouco esse assunto de mudanças de estado de agregação, que é um assunto muito decorrente nas provas da OBQ Júnior. Então, inicialmente, né, temos que ter em mente que durante a mudança desse processo, ou seja, quando inicia um processo de fusão até o seu final, a temperatura, durante todo o processo, ela vai permanecer a mesma. Não ocorre mudança de temperatura. Por exemplo, a água está no seu estado sólido, gelo, e ela vai iniciar um processo de fusão, ou seja, passar totalmente para o estado líquido, até que todo o gelo tenha se tornado totalmente líquido, não vai ocorrer uma mudança de temperatura, né? Até todo o gelo ter se transformado em água, será a mesma temperatura. A partir do momento que todo o gelo já virou água, aí sim, aí pode variar a temperatura e passar para outras mudanças de fase. Mas durante o processo em si, não ocorre mudança de temperatura. E o que significa um patamar em um diagrama de mudança de fases? Bom, o patamar, alguns livros usam para denominar esse intervalo de tempo, ou seja, o início de um processo, por exemplo, de solidificação, até o final do processo. Esse intervalo, alguns livros, né, alguns autores chamam de patamar. E em um patamar também, o que vai acontecer? A temperatura ela vai permanecer constante, porque do início até o final do processo não ocorre alteração na temperatura. Tendo isso em mente, vamos analisar um gráfico para conseguir identificar esses processos e esses conceitos. Então, aqui nós temos dois diagramas, né, de mudança de estado de agregação. O diagrama 1 é o do aquecimento da água. Então, vamos analisar esse gráfico. Então, inicialmente, nós temos aqui a água em seu estado sólido, que é o que a questão tratava, né, o gelo. E aqui
Quando chega em 0 graus Celsius, que é a temperatura de fusão da água, ou seja, quando a água passa do seu estado sólido para o estado líquido, vai ter o início do processo de fusão. Até o final do processo de fusão, o que acontece? Temperatura constante, como nós vimos anteriormente. E temos o primeiro patamar do gráfico, ou seja, esse intervalo de tempo, né, de mudança de um estado para o outro. Terminou a fusão, o que nós podemos observar? Ocorre variação de temperatura, né? A água ela está sendo aquecida. Quando chega em 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água, a água vai passar para o seu estado de vapor. Então, até o final do processo de ebulição, a temperatura vai permanecer constante. E nós temos o segundo patamar do gráfico. Passou toda a água para o estado de vapor, não temos mais água aqui, só temos vapor, então aí a temperatura já começa a se alterar e a água já se encontra totalmente no seu estado de vapor. No diagrama 2, nós temos o oposto do que acontece no diagrama 1. Agora, nós temos o resfriamento da água. Então, nós temos aqui a água em seu estado de vapor, chegou em 100 graus Celsius, que é o estado de condensação, de início da condensação da água, vai iniciar esse processo de condensação, temperatura constante, como nós podemos ver, e temos o primeiro patamar desse gráfico, até o final, né, que é o fim da condensação, onde todo o vapor já se encontra em estado líquido. Todo o vapor já está em estado líquido? Ok. A temperatura agora já pode se alterar, que é o que nós observamos, está resfriando. Quando chega em 0 graus Celsius, que é a temperatura de solidificação da água, a temperatura aí vai permanecer constante até o final da solidificação. Então, nós vamos ter aí o segundo patamar, e durante todo esse processo, a temperatura ela permanece constante, como nós podemos ver aqui no gráfico, né? Então, aqui, toda a água líquida vai para o seu estado sólido, né? Então, aqui, final da solidificação. Então, com os diagramas, nós conseguimos observar, né, cada estado desse, cada processo de mudança de um estado para o outro, as temperaturas, os patamares. Um lembrete importante é que, para cada substância, a temperatura de fusão vai ser a mesma temperatura de solidificação e a temperatura de ebulição a mesma para a temperatura de condensação. O que vai definir uma mudança de estado ou outra é o fato de o sistema estar sendo aquecido ou resfriado, como nós vimos aqui no gráfico. Então, o início da fusão é em 0 graus Celsius, como nós podemos ver aqui. E o início da solidificação também é em 0 graus Celsius, ou seja, aqui a água está saindo do seu estado sólido para o líquido na fusão. E na solidificação, ela sai do seu estado líquido para o estado sólido. Então, é a mesma temperatura, mas o que está acontecendo? Está acontecendo no diagrama 1 o aquecimento da água e no diagrama 2 o resfriamento da água. Então, prestar atenção nisso. Vai ser o mesmo valor, porém, são situações diferentes, né? São mudanças de estado diferentes. Muito obrigado, pessoal, e bons estudos!